Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos para a realização do nosso Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma reunião que fazemos na nossa casa, habitualmente uma vez por semana, mas agora nós estamos fazendo todos os dias por conta da necessidade, frente a esta pandemia que estamos enfrentando, de termos um momento de serenidade, de paz no final do nosso dia. E assim nós iniciamos, serenando as nossas mentes e os nossos corações, para nos elevarmos até Jesus com a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. E assim, Mestre, nós pedimos neste momento, na nossa casa, a presença dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, dos nossos benfeitores espirituais, para que juntos possamos estudar uma página do Evangelho que venha falar fundo ao nosso coração, que venha nos tocar, que venha nos ensinar as lições preciosas para aplicarmos na nossa vida, no dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim vamos então abrir o Evangelho ao acaso. E a página que nos caiu hoje é do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E vamos ler, portanto, o início desse capítulo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está também no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel.
A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido, ou aquele que acredita ter sido ofendido, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vejam o quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade, verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Uma página belíssima, esse capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E a página, ela começa nos ensinando o que é ser misericordioso. Ser misericordioso é esquecer toda ofensa, esquecer tudo aquilo que alguém possa nos fazer de mal. Aquele que é infinitamente misericordioso é Deus, porque Ele nos perdoa, não importa qual tenha sido o nosso erro. Então devemos seguir esse exemplo e perdoar verdadeiramente, porque como a lição também explica, há 2 maneiras de perdoar. Há aquele perdão verdadeiro, genuíno, grandioso, onde a pessoa efetivamente faz um esforço para perdoar e ela guarda o silêncio daquela falta que o outro cometeu. A segunda forma não é o verdadeiro perdão, é um falso perdão. Por quê? A pessoa se apresenta, ela declara aos 4 ventos aquilo que a outra pessoa fez contra ela, e ela declara também aos 4 ventos que ela está perdoando. Para que todos possam dizer: nossa, como essa pessoa é boa, como essa pessoa é generosa. Isso não é perdão. Jesus nos ensinou que devemos praticar o bem em silêncio, e Deus em silêncio haverá de nos abençoar. Isso significa que praticar o perdão e sair espalhando para todo mundo o que a pessoa fez e o que foi que eu perdoei, isso não é o verdadeiro perdão. E a lição também nos ensina que é necessário que nós possamos aprender a perdoar, porque nós mesmos precisamos do perdão das outras pessoas.
Porque nós mesmos cometemos faltas, cometemos deslizes a todo momento na nossa vida. Então, se eu preciso de perdão, nada mais justo que eu também venha perdoar os meus irmãos. E aí, há uma questão muito importante. É difícil perdoar. É um gesto de grandeza, é um gesto de nobreza, que pode ser aprendido, como tudo na vida. Os sentimentos, eles não brotam do nosso coração assim, inocentemente. Tudo isso, as nossas qualidades, as nossas virtudes, não brotam. Elas são conquistadas por nós. Então, perdoar é uma conquista. É aprender a perdoar. E isso exige de nós um esforço, uma persistência. Porque também não é assim que a gente vai conseguindo perdoar as coisas que acontecem conosco. Temos ainda dificuldade. Porém, é importante começar. É importante exercitar o perdão. E por uma razão muito simples. A pessoa que mais vai ganhar com isso somos nós mesmos. Porque a gente tira das nossas costas aquele peso, daquele sofrimento que tivemos. E ganhamos, ao contrário, muitas bênçãos de Deus. Porque o que Deus deseja é que haja união entre os seus filhos. É que uns sejam capazes de amar, de perdoar, de tolerar os outros e as faltas dos outros. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio para nos ensinar a lei de amor e nos ensinar que é possível sim viver num mundo com tantas adversidades, com pessoas tão mal intencionadas, com pessoas egoístas, com pessoas cruéis muitas vezes. E mesmo assim, é possível aprender a perdoar. Então, essa lição é uma lição muito importante. E as pessoas muitas vezes dirão, sim, perdoar é difícil, mas como que eu vou conseguir? É um exercício de persistência. Então, quando a nossa mente trouxer aquele fato, aquela circunstância de alguém que nos magoou, que nos prejudicou, então vamos expulsar esse pensamento da nossa mente. Um primeiro exercício é não pensar nisso, é não pensar. É pensar em outra coisa, é cantar uma música, é olhar pela janela, é distrair a minha mente para eu não pensar naquilo. E pedir a Deus força, coragem, determinação para perdoar. Vai chegar um momento que eu vou conseguir lembrar daquilo sem sofrer. Então esse é o comecinho do perdão. Eu lembro daquele fato, eu já não sinto mais raiva, eu já não sinto mais vontade de revidar, eu já não sinto sofrimento. Aquela lembrança já não me traz mais sofrimento. É que eu estou começando a perdoar. Aí eu vou fazer um exercício de buscar orar por aquela pessoa, para que ela se esclareça, para que ela nunca mais faça aquilo que fez de errado, nem comigo, nem com os outros. Eu vou pedir a Deus por ela nas minhas orações. E aí realmente eu estarei no caminho do perdão. E vai chegar o dia que eu vou me lembrar daquilo, eu não vou sofrer, eu não vou sentir raiva. E se chegar no meu conhecimento que aquela pessoa sofreu algum revés, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu vou lamentar isso. Essa será a prova de que eu perdoei. Agora, perdoar não significa que eu vou ter aquela pessoa como meu melhor amigo dali para frente. Porque quando Jesus diz perdoai aos seus inimigos, ele não está pedindo para que nós tenhamos com os inimigos o mesmo apreço, o mesmo carinho, o mesmo acolhimento que nós temos com os nossos amigos, com aqueles que amamos.
Jesus não pediria isso para nós, porque isso é impossível. Eu ter por uma pessoa que me prejudicou e eu consegui perdoá-la, eu ter por ela o mesmo envolvimento de amor e de carinho que eu tenho por uma pessoa querida. Não é isso que Jesus pede. Mas amar aos inimigos é não lhes desejar mal, é não lhes desejar uma revanche, é não sofrer cada vez que eu lembro daquilo que aconteceu. É compreender que aquela pessoa agiu daquela maneira porque ela tinha um entendimento que não era o melhor entendimento. Ela não conhecia o Evangelho de Jesus, ela não conhecia o quanto é importante ser correto com as outras pessoas. Então ela fez aquilo por um desconhecimento, por uma ignorância. Então, vamos buscar compreender. Ela fez aquilo que ela achou que era correto. Ela estava errada, ela não sabia o quanto é bom fazer o bem. Então, quando nós buscamos encarar os fatos dessa maneira, nós vamos conseguindo pouco a pouco, milímetro a milímetro, vamos conseguindo perdoar. E o resultado, meus queridos e queridas, é termos uma sensação de plenitude, uma sensação de paz, aquela sensação boa de termos feito aquilo que é certo e não aquilo que é mais fácil. E que Jesus possa nos inspirar para perdoarmos cada vez mais, porque assim, cada vez mais, nós também seremos perdoados pelas outras pessoas, pelas faltas que viermos a cometer. E assim nós vamos agradecer a Jesus por este momento maravilhoso, por este aprendizado do seu Evangelho, e vamos agradecer da melhor forma possível com as vibrações, porque vibrar significa doar o melhor dos nossos corações aos nossos irmãos que sofrem. E assim nós vibramos por todos os países do planeta Terra, todos os países que enfrentam as doenças, a fome, a miséria, os conflitos de toda a natureza. Vibremos com muito amor pelo nosso Brasil, que Jesus possa derramar bênçãos de luz na nossa terra. Vibremos pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, por todos os membros do poder legislativo e do poder judiciário, para que tenham muita sabedoria nesta missão que Deus lhes concedeu. Vibremos com carinho por todos os lares da terra, porque Jesus tem o poder de, neste momento, através dos seus mensageiros celestes, entrar em cada lar e ali abençoar cada família, acendendo a luz do amor, da paz e da boa vontade. Vibremos pelos lares coletivos, hospitais, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos e presídios, por aqueles que ali residem e por aqueles que ali trabalham. Vibremos com carinho por todos os profissionais de saúde que estão se desdobrando nesta pandemia para auxiliar a todos que chegam aos hospitais. Vibremos com muito amor pelos nossos familiares, pedindo a Jesus que possa protegê-los, ampará-los em todas as suas dificuldades. Vibremos com amor por alguém que neste momento passa pela nossa mente e que nós pensamos que essa pessoa precisa muito de ajuda neste momento. Vibremos com carinho pelos nossos irmãos que não têm um lar para retornar, que vivem nas ruas, e por aqueles que são prisioneiros dos vícios.
Vibremos pelos nossos vizinhos, desejando que haja nos seus lares a mesma paz que nós desejamos para o nosso lar. Os nossos vizinhos da nossa rua, do nosso quarteirão e do nosso bairro. Vibremos agora pelo CAE, esta casa espírita maravilhosa que nos recebe para assistência espiritual, para o trabalho e para o aprendizado. Por todos os seus voluntários, os seus assistidos e os seus alunos. Vibremos pelos alunos da 31ª turma de Escola de Aprendizes do Evangelho e pela nossa querida equipe, para que todos possamos receber neste momento nos nossos lares chuvas de bênçãos que vão cair sobre o nosso lar, nos abençoando, serenando o nosso coração, nos enchendo de força, de coragem, de bom ânimo nesses momentos tão difíceis. E nós agora vibramos pelo nosso lar, pedindo a Jesus que possa abençoar cada um da nossa casa. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas do amparo e da misericórdia do Pai. Graças a Deus. E assim finalizamos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, queridos amigos, finalizamos mais um Evangelho. E que possamos ter um ótimo final de tarde, possamos ter uma noite muito repousante no nosso sono, para termos amanhã mais um dia cheios de coragem e bom ânimo para enfrentarmos as nossas dificuldades. Um grande beijo a todos e até amanhã.